Já estamos de volta, o De Cara com a Imprensa, hoje conversando com o novo gerente regional da Coapar, a Companhia de Habitação do Paraná, que agora renova suas forças, né, num novo governo do governador Beto Richa. Vários projetos, inclusive Francisco Beltrão, né, Bonetti tem anunciado um projeto aí de construção de 1.000 casas que também passa pela parceria com a Coapar, mas isso a gente vai saber daqui a pouco, porque eu queria saber de você a opinião em relação à questão política nacional, política do Estado. A gente vê nesse começo de gestão, tanto da presidente Dilma no segundo mandato, quanto do governador Beto Richa, muitas dificuldades, sobretudo do ponto de vista financeiro, mas existe um sistema que é viciado e é impossível a gente não abordar esse assunto. Você acha que deve passar a reforma política? E se passar, como deve ser? Qual é a sua opinião em relação a isso? Bom, eu acredito que se o governo federal, principalmente num momento muito sensível, a população hoje está descontente, a avaliação dos governantes hoje é muito ruim, caiu muito em função das medidas impopulares. No período eleitoral se gerou expectativas, aí não estou criticando ninguém, estou apenas falando do processo eleitoral. E logo a seguir se demonstra que na prática a situação é bem mais complicada. Então, o que segue um calendário também, né? Perto das eleições é um pouco mais alegre, a coisa é um pouco mais animada, e depois aquela história, o remédio amargo dá logo no começo. Mas já no período eleitoral, tanto na eleição estadual como federal, já se abordava dificuldades que o país vinha enfrentando e que, por consequência, no início desse ano já se percebeu que os governantes tiveram necessidade de tomar medidas impopulares. Então, será um período muito difícil, a população muito desmotivada, vamos dizer assim, com a classe política, e principalmente porque está pegando no bolso do consumidor. Quer dizer, o aumento da gasolina, E aí, nesse caso, não chove também para piorar a situação de todo o Brasil, praticamente, com o aumento do custo da energia elétrica. Então, o custo de vida nosso está aumentando, o custo do dinheiro aumentou. Enfim, nós teremos um ano muito ruim nesse sentido. Eu vejo o seguinte, o governo federal, principalmente, é que tem que dar o tom nesse momento. Houve lá uma modificação política com a eleição para a escolha, principalmente da Câmara dos Deputados, o presidente Eduardo Cunha, para fazer reformas. Se o governo não propor reformas concretas para dar uma satisfação para a sociedade, no sentido de mostrar, olha, a situação está difícil, reconhecemos nossos erros, mas vamos reformar, vamos fazer a lição de casa, vamos fazer uma reforma política, vamos discutir o Pacto Federativo, a relação da distribuição da renda, arrecadação e distribuição entre estados e municípios, que hoje é muito injusta. Hoje o governo federal repassa para as prefeituras atribuições, mas diminui os recursos. Pegamos apenas um exemplo. O que é um contrassenso na prática, porque se produz no município, não é? Exatamente. Se gera renda e riqueza no município. Vai para lá e volta um pouquinho. E muitas vezes demora muito. E sem contar que eu acho que essa concentração de renda, de receita, ela favorece a corrupção no país. O Brasil é um país muito corrupto, mas eu acho que a concentração de receitas é um dos fatores. Vamos imaginar que ao invés de emenda parlamentar, uma série de outras coisas que existe hoje, de convênios, que passa por muita gente lá em Brasília e que acaba acontecendo muitas coisas não recomendáveis, fosse distribuído via fundo de participação. Então o prefeito de Francisco Beltrão e a sua equipe teria lá, por exemplo, 2 ou 3 ou 4% a mais de receita por mês para poder planejar e gastar próximo da população, ou seja, próximo da visão do cidadão. De acordo com a demanda, né? Claro. Com certeza o Brasil seria diferente, seria melhor. E isso com o Estado. Vamos pegar um exemplo. O SUS não reajusta a tabela há mais de 15 anos. Quer dizer, não dá para você simplesmente transferir esse ônus somente para as prefeituras, inclusive para os hospitais. Quer dizer, eu acho que não dá para entender que um hospital possa sobreviver e prestando um serviço de qualidade, que é o que se exige, que está no contrato, vamos dizer assim, com a atual remuneração. Então, é lógico, esse assunto ele é muito profundo, teria que discutir muito mais, com mais tempo, mas eu acho assim que a classe política hoje precisa tomar atitude no aspecto de dar bons exemplos de cima para baixo, porque a população está descrente. Então, para voltar a confiança, voltar a credibilidade, é só através de gestos
por parte dos mandatários, ou seja, do governo federal, do governo estadual, dos governos. Mas para isso acontecer, precisa cortar na própria carne. Cortar na própria carne. Se não houver corte, por exemplo, se o governo não propor a reforma política, se os deputados e senadores não trabalhar efetivamente na reforma política, mostrando que está te deixando uma eleição mais transparente, com custo menor, melhorando inclusive o processo democrático, o eleitor não vai confiar de que outras coisas vão acontecer. Então eu acho que precisa primeiro iniciar pelos exemplos de cima para baixo. Eu brinco frequentemente, Rafael, que eu fui criado assim, olhando para cima, para o meu pai, todo o respeito para o meu pai. E também assim, para o Exército Brasileiro. Nossa, o Exército Brasileiro, aquela confiança que hoje é um dos órgãos mais respeitados no Brasil. Mas vamos pegar o Supremo. Eu fui criado assim, o Supremo Federal, olhava para cima também, confiava plenamente. Hoje nós estamos todos assim, será que dá para confiar? Quer dizer, há uma descrença meio geral. Isso é muito ruim. A nação não evolui nesse sentido. Aí vem o empresário com o pé atrás para investimento, o consumidor com o pé atrás em relação ao consumo, vai cair a receita. É porque é baseado na cultura do conchavo, do acerto, do me dá que eu te ajudo, toma lá da cá, e tudo isso que a gente já tem acompanhado, que infelizmente traduz a nossa realidade atual, tanto na política, quanto na economia, porque é um efeito cascata, não é? A partir no momento em que a política não tem confiança, credibilidade, vai subsequentemente caindo até chegar nessa balbúrdia que está se formando em relação à corrupção, em relação a tudo que a gente tem acompanhado dos noticiários, que nos deixa com vergonha, diga-se de passagem, né, Bonetti? Eu fui prefeito na década de 80, voltei para a prefeitura na década de 90 e fiquei 12 anos na prefeitura de Beltrão, de 2000 para cá. Então eu vivenciei fases do Brasil, acompanhei ex-governadores, ex-presidentes, e a conclusão que eu chego é essa, quer dizer, nós chegamos no fundo do poço. Hoje a classe política precisa tomar atitudes nesse sentido, caso contrário nós teremos maiores dificuldades de agora em diante. Não adianta culpar também somente os atuais mandatários. Eu acho que os atuais governantes são culpados, são responsáveis por aquilo que está acontecendo parcialmente. Mas eles têm uma obrigação maior de encaminhar as soluções, porque eles estão com o mando. Agora, não dá para culpar também, porque tem problemas estruturais aí que vêm de muito tempo. Por exemplo, a Previdência, que tem um déficit monstruoso, dá para culpar somente esse atual governo? Dá para culpar somente o Beto Richa por um problema de inchaço da folha? Dá para culpar somente o atual governador por uma questão específica hoje de tributos no Paraná ou coisa parecida? Não dá. São responsáveis porque são os atuais mandatários. Então, quando eu falo em reforma, é porque nós precisamos refletir mais profundamente, com uma visão mais ampla do que tem que acontecer com o país para iniciarmos uma vida nova. Não tenho dúvida. E só um detalhe, eu não quero que ninguém me entenda como pessimista, mas o efeito cascata ele é muito rápido. Então o governo começa a atrasar pagamento, o empreiteiro começa a atrasar pagamento para o seu subempreiteiro, que vai deixar de pagar o fornecedor. E isso está acontecendo hoje no Brasil. Então eu tenho receio que daqui a alguns meses nós teremos uma queda de receita ainda maior. Você mesmo deve ter acompanhado na mídia, na imprensa nacional, muitos técnicos recomendando que os consumidores tenham muito cuidado esse ano em buscar novos empréstimos, novas compras, novas aquisições. Ou seja, as pessoas vão protelar o consumo. E isso também vai gerar diminuição de receita, diminuição de mão de obra. Então a gente precisa ter esse cuidado. Mas eu acho que é a hora que os governos, tanto os estaduais como o governo federal, e os deputados e os senadores têm uma responsabilidade muito grande de promover reformas. É o momento. Esses são os mais importantes. Eu acho que a população deve, sem dúvida nenhuma, focar muito mais na reforma política do que em outro tema nesse momento. Mas vamos falar aqui da Coapar, dos projetos, do que vem por aí. Francisco Beltrão já anunciou a construção de diversas casas, unidades habitacionais para a população de baixa renda, não é? Como é que vai desenrolar esse projeto? Deve sair? Francisco Beltrão pode gerar essa expectativa? Bom, nós temos no Sudoeste 2 municípios, basicamente, 3 no máximo, 2 vizinhos, mas de maneira mais específica, Beltrão e Pato Branco, que tem acima de 50 mil habitantes. No caso específico de Beltrão, Beltrão está com um projeto de 1.000 casas, que inclusive de acordo com o plano de habitação, de acordo com os diagnósticos feitos, nós temos um déficit em Beltrão de mais ou menos 2.800 casas.
Então, 1000 casas de uma vez só é um projeto realmente muito importante. E a Prefeitura está trabalhando, segundo o prefeito, inclusive foi divulgado nos últimos dias, que me visitaram, o prefeito e o vice-prefeito, que eu tive o prazer de recebê-los. Acho muito importante essa integração, porque esse projeto ele é diretamente com o governo federal, mas há participação do governo do estado, principalmente em relação à infraestrutura de esgoto, água, luz, e que tem aí a Sanepar, Copel e etc. envolvida, e logicamente a equipe da Coapar aqui de Beltrão também à disposição. E tudo faremos para que aquilo que compete ao Estado, aquilo que compete ao nosso escritório, colaborar. Então torcemos que também essa questão financeira, que a gente percebe que existe, ela não atinja Francisco Beltrão e não atinja ninguém, mas que se ela existe de fato e que seja no momento um motivo de atraso, que ela seja superada dentro daquela minha expectativa que eu falei antes, que por se tratar de habitação popular, por se tratar de um projeto de cunho social muito profundo e que gera mão de obra, que gera renda para o município, que isso aconteça o quanto antes possível. E nós estamos, repito, à disposição. Tá certo. Mais uma vez vamos abordar o tema, como deve ser o comportamento do gerente da Coapar em relação aos prefeitos, independente do partido. Mas isso a gente fala daqui a pouco, depois do intervalo. É rapidinho, a gente volta.